Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Aqui vamos iniciar mais um vídeo. Se você gostar, você compartilha, curte, comenta, assim fortalece o nosso canal. É isso aí, a gente tem que ficar ligado, porque o objetivo maior aqui é atingir o maior número de pessoas que a gente puder com os nossos vídeos, com as nossas mensagens, enfim, a gente precisa que vocês nos ajudem nesse sentido, tá? E também, como minha esposa falou, ajuda também dando esse like, né? Dando aí essa curtida aí embaixo, né? E você também faz os seus comentários, tá bem, pessoal? Então tenham um bom dia. Então a gente hoje preparou aqui um tema para a gente refletir um pouco, que é falar um pouco sobre o que é o jejum, né? Porque normalmente quando a gente fala em jejum, a gente tem uma noção assim um pouco diferente do que ele realmente é e representa para o Senhor. Então a gente veio falar um pouco mais do jejum, porque a oração e o jejum são os dois caminhos, né, que nos levam a essa comunhão maravilhosa com Deus, né? São os dois caminhos mais efetivamente sugeridos, né, por Ele mesmo na sua palavra. E quando a gente quiser algo, né, a gente tem essa intimidade com Ele, a gente tem que buscar a cada dia tornar isso, né, uma prática na nossa vida, né? E a palavra de hoje, né, o nosso tema está em Êxodo, capítulo 34, versículos que vai do 27 ao 32. Isso aí. Então a Bíblia, ela tem que ser costumeiramente manuseada por todos nós, né? Para que a gente, na Bíblia, a gente possa falar e transmitir a palavra de Deus. Que a gente aqui está falando, mas quem fala através da gente é Jesus. É o manual dele que está disponível nas nossas mãos, tanto física, né, que são as Bíblias, né? São essas Bíblias que nós temos normalmente em casa, mas se você não tem em casa ainda a sua Bíblia, né, física, abra nas redes sociais, né, e entre na Bíblia e baixa a Bíblia, que você vai ter em oportunidade, tem várias versões, né, de entendimentos e facilitações para que a gente possa se comunicar, Deus possa se comunicar conosco através da sua palavra. Então essa palavra de hoje, que está, como já foi dito, né, em Êxodo 34, capítulo 34, dos versículos 27 ao 32, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, que são os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testamento, seria o testemunho em suas mãos, quando desceu do monte. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia.
Então, por isso, temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhe falou, verso 32, para finalizar. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. Então ele lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Então, eu pediria que minha esposa fizesse a oração inicial para que a gente pudesse, através do Espírito Santo de Deus, transmitir, refletir um pouco sobre o que foi dito nesses capítulos e versículos. O que é que Deus quis dizer para Moisés e falar um pouco sobre o jejum. Vamos orar? Amado Deus e glorioso Pai, a cada dia que passa, sinto cada vez mais teu cuidado, teu amparo sobre as nossas vidas, Pai. Sim, Senhor. E agradeço por isso, Senhor. Ajuda a retribuir todo o nosso amor, vivendo uma vida de santidade. Que a nossa vida, a oração e o jejum sejam práticas comuns, sempre buscando estarmos mais perto de Ti, crescendo na graça, em comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza neste vídeo a levar a Tua palavra e que ela seja tocada nos corações dos Teus filhos, Senhor, principalmente daqueles que Te têm a necessidade, que precisa Te buscar, Senhor. Assim Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, então vamos refletir, um pouco mais, sobre esse tema. O jejum, na verdade, é uma das práticas religiosas mais antigas de todos os tempos, certo? E até hoje é adotado pelas mais variadas religiões ao redor do mundo. E não se sabe, ao certo, a sua origem, mas a sua maneira de praticar, ela é muito semelhante aos diversos semelhantes de movimentos, às diversas movimentos que existem. E ela pode ser total ou parcial de alimentos, abstinência total ou parcial de alimento. Enquanto a forma de praticar, esta sim, é bem semelhante. Agora, o que difere o jejum entre os grupos é a motivação. Na antiguidade, antigamente, havia a cultura de que os deuses sentiam ciúmes ao ver o povo desfrutando de comida e bebida. E assim eles jejuavam, achando que dessa forma eles alcançariam o favor das divindades, Então, enquanto o paganismo, no paganismo eles fazem de forma equivocada, E, na verdade, a primeira menção que falamos de jejum na Bíblia, ela é referida num contexto de deleite, de satisfação na presença de Deus, Moisés, como foi dito, subiu ao monte para receber os mandamentos do Senhor. E o envolvimento que ele teve com Deus foi tão intenso que ele ficou 40 dias sem comer pão ou sequer beber água. Tá? Além de Moisés,
diversos outros personagens, né, jejuaram, né? Tudo isso no período do Antigo Testamento. Houve jejuns motivados pela tristeza, como é relatado em Juízes 20, 23. Quando os israelitas estavam lutando entre si, e quase 20.000 pessoas morreram, né? Já em 1 Samuel 7, o povo de Deus aparece jejuando numa forma de arrependimento pelos pecados cometidos. Já em 2 Samuel 12, a Bíblia fala que Davi, jejuando em favor, né, para encontrar o favor divino, na esperança que seu filho fosse curado. Já Esther proclamou um jejum, né, buscando o favor divino em prol de sua atuação na tentativa de libertar o povo, né, da maldade planejada por Amã. Isso nós vemos na Bíblia. Vários outros homens e mulheres de Deus jejuaram pelos mais variados motivos, mas sempre visando o favor divino, o arrependimento de pecados, e sempre tendo a noção de que se não nós conseguimos sobreviver sem o alimento que é perecível, muito menos sobreviveremos sem a presença gloriosa do nosso Deus eterno e todo-poderoso em nossa vida. Isso tem que estar bem claro para todos nós. Outro aspecto que a gente observa no jejum, principalmente no exemplo de Jesus, o fato dos discípulos, né, que acompanharam Jesus, eles sempre viam que todo jejum ele vinha acompanhado da oração. Isso nos ensina que a gente não se trata apenas do jejum de ficarmos um tempo sem comer, mas sim a gente gerar um tempo para ficar conectado com o Espírito Santo de Deus, focado na presença de Cristo, clamando ao Pai em oração. Por isso que isso anda junto, jejum e oração. Isso tudo com muito fervor, né, e oração. Porque se nós não fizermos isso com essa devoção, com essa certeza de que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, nada valerá. Então, o jejum, ele anda de mãos dadas com a oração. Esses foram alguns relatos, alguns exemplos que a gente pode observar e pesquisar na Bíblia, né, onde trata desse tema de jejum. Então, hoje a gente vem aqui trazer isso para vocês, e eu estou aqui fazendo uma breve reflexão, depois de a gente entender o quão é importante o jejum. Às vezes a gente fala muito só da oração, que nós devemos orar, que a oração é o único caminho que nos leva à intimidade com o Senhor, e nós sabemos que isso tem que ter a prática comum do jejum. Como a gente já falou na reflexão, ela não pode ser tida como um mero fato da gente dizer que está sem se alimentar.
da nossa comida perecível. O que a gente tem que estar alimentado é da palavra de Deus. Então hoje a gente queria trazer essa reflexão para vocês. E nos próximos dias a gente com certeza voltará aqui com novos temas, com novas reflexões. E como foi dito desde o primeiro dia, que nós temos esse canal para isso, para levar a palavra de Deus, para mostrar também a nossa transformação pessoal que ocorreu na nossa vida. E a gente só consegue mostrar isso no dia a dia. Mas a gente não quer aqui mostrar por mostrar. O importante desse canal é que você que está aí do outro lado perceba quanto é importante a gente viver em função de Deus. Tudo na nossa vida a gente tem que colocar Ele à frente. A gente tem que colocar na prática, quando orarmos, pedir a Ele que decida por nós. Esse entendimento de que a gente tem que ter, de que Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele está acima dos céus, acima da terra, está acima de todo e qualquer desejo, acima, abaixo e na terra. É Ele, é Jesus. Então, mais uma vez, eu quero desejar aqui a todos uma excelente semana e um feliz dia para vocês, com a paz do Senhor, com as bênçãos e suas graças. Amém? Até a próxima. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de comentar e dar o seu like e se inscreva no nosso canal. Isso é importante, essa divulgação. Tá bem? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.